Começando agora mais um episódio dessa semana. O tema desse episódio é como identificar liquidez antes de comprar. Então, vou trazer aqui uma análise bem rápida sobre como a gente consegue identificar algumas informações que vai ser bem essencial para a gente conseguir vender rápido o nosso imóvel, né? Eu vou estar acessando aqui esse sistema e para quem está assistindo esse vídeo aqui pela primeira vez, eu baixei do site da Prefeitura do Rio de Janeiro, a Secretaria de Fazenda, todas as transações imobiliárias, seja de apartamento, casa, sala comercial, terreno, galpão logístico, todas essas informações que a Prefeitura disponibiliza através da guia do ITBI e construir esse sistema de análise. E qual é o objetivo desse sistema? Trazer informações para subsidiar a nossa tomada de decisão. Então, eu vou estar acessando aqui, o sistema está online, ele está disponível para assinatura. O link desse sistema está na descrição desse vídeo. Vou estar acessando aqui o sistema. E aí, para a gente analisar, vou escolher aqui o bairro de Copacabana, bairro bem tradicional, bem famoso aqui no Rio de Janeiro. Atrai bastante investidor, então acho interessante a gente analisar esse bairro, né? Então, como eu costumo colocar, eu coloco um ano fechado, já vou colocar o ano de 2025. Vou filtrar, vou tirar aqui a Barra da Tijuca, que foi o último bairro que eu analisei. Vou filtrar por Copacabana. E aqui, de uma forma macro, eu vou desmarcar aqui o apartamento. E aqui eu tenho as opções, né? Onde eu consigo trazer análise aqui, desde apartamento, casa, armazém, sala comercial, cinema, clube, creche. Todas as transações de fato imobiliário aqui do Rio de Janeiro está dentro do banco de dados aqui desse sistema. Então, é um banco de dados bem rico. Então, aqui em Copacabana, no ano de 2025, eu consigo identificar que o que mais teve de volume de negociação no bairro foi em apartamentos, bairro de Copacabana. Então, eu vou filtrar. Aqui, ó, tenho mais de 3.400 apartamentos negociados em Copacabana. Então, eu vou focar aqui essa análise para apartamentos. Então, vou estar filtrando aqui apartamento. E aqui eu tenho algumas informações macro do bairro de Copacabana. Então, no ano de 2025, Copacabana para apartamento teve um metro quadrado em torno de R$ 10.000. Valor médio de imóvel, 800 mil. Teve mais de 3.400 vendas. E o maior volume de apartamentos vendidos, negociados, foi na metragem entre 70 e 100 metros quadrados. Foram mais de 1.100 vendas nesse padrão, né, de tamanho. E o maior metro quadrado, né, está no perfil de 0 a 30 metros, com R$ 17.000 o valor do metro. E no gráfico de evolução do metro quadrado, a gente vê que Copacabana é um bairro bem consolidado, não tem muita sazonalidade, então o bairro já tem ali seus preços consolidados. Então, um bairro seguro, né, para a gente estar investindo. E a gente consegue identificar que somente em apartamento, Copacabana vendeu quase R$ 3 bilhões em apartamento no ano de 2025. Né? E o maior volume vendido, como eu falei lá em cima, na metragem de 70 a 100 metros. Foram mais de 1.100 vendas. E aí a gente consegue identificar já que o valor do metro quadrado nesse perfil de metragem já é diferente do bairro. Tá? E mais, ainda tem outras análises que a gente consegue fazer aqui para tentar não, né? Para a gente identificar o valor correto de mercado daquele apartamento, independente da rua que a gente queira analisar. Então, aqui em Copacabana, eu vou abrir aqui o gráfico de liquidez, onde a gente consegue identificar de todos os apartamentos negociados, a rua que mais puxa a venda é a Avenida Nossa Senhora de Copacabana, mais de 440 vendas de apartamento. Depois segue pela Rua Barata Ribeiro, com mais de 350 vendas. E, por último, aqui, terceiro, a Avenida Atlântica, com mais de 150 vendas. E aí, se eu somar essas três ruas, é 30% do mercado de Copacabana em apartamentos. Ou seja, 30% de todas as vendas do bairro está em três ruas. E aí, como eu identifiquei lá no início que o maior volume negociado de apartamentos está na metragem de 70 a 100, eu posso analisar especificamente essa faixa de metragem. Então, vou filtrar aqui 70 a 100. O sistema ele já vai atualizar automaticamente. E aí, quando eu vou identificar quais são as ruas, eu posso ter uma alteração, né, nesse gráfico, porque agora eu só estou analisando
os apartamentos vendidos naquele perfil de 70 a 100 metros. E aí eu verifico que a Avenida Atlântica, que era a terceira colocada, ela saiu e entrou a Rua Domingos Ferreira, por exemplo. Ou seja, eu mantive, né, com a Nossa Senhora de Copacabana, Barata Ribeiro, mas eu já tenho uma informação diferente. Para apartamentos, de uma forma geral, a Avenida Atlântica é a terceira colocada, mas para apartamentos de 70 a 100 metros, a Rua Domingos Ferreira, ela já ganha sua relevância, tá? Então, assim, ó, de uma análise bem rápida, esse vídeo deve estar em torno aí de 5 minutos, a gente consegue, analisando os dados, tomar a seguinte decisão: quero investir em Copacabana, talvez para comprar, reformar e vender um apartamento, ou constituir um patrimônio que vai valorizar. E eu vou ter uma certa liquidez na hora de vender, né? O pessoal costuma falar que apartamento não tem liquidez, porque demora a vender. Mas se eu compro no perfil correto, na rua correta, na localização correta, pelo preço correto, eu não vou ter problema de liquidez, porque tem bastante venda naquele perfil. Então, no perfil de 70 a 100 metros quadrados em Copacabana, é o perfil que mais vende, e a rua que mais vende é a Nossa Senhora de Copacabana. Comprei nesse perfil, comprei nessa rua, dificilmente eu vou ficar com o patrimônio travado. A gente tem aqui também um gráfico de giro, onde a gente consegue identificar não somente a venda que tem no mês, mas a recorrência durante o ano, né? Se aquela rua vende mais de uma vez por mês, né? Então, por exemplo, a Nossa Senhora de Copacabana, em 12 meses, ela tem 8 meses com venda nesse perfil de imóvel. Então, ela já tem um volume maior, ela tem 192 vendas, com uma recorrência de 8 meses a cada ano, por exemplo, com dados do ano de 2025. Então, é bem interessante investir nesse perfil na Nossa Senhora de Copacabana. A gente até identifica, ó, a Rua Domingos Ferreira. Ela tem 10 meses com venda, tem um volume menor de venda, mas até ela consegue ter um giro bom também, né? Mas o foco seria a Nossa Senhora de Copacabana, porque o volume, a demanda das compras, né, das vendas estão lá. Então, para tomada de decisão, permanece a Nossa Senhora de Copacabana. Eu tenho também, além dos giros mais rápidos, tenho o giro mais lento. Então, por exemplo, essa praça, né, ela tem 2 vendas, um giro intervalo de 5 meses. Então, assim, comprei no endereço, né, nesses endereços aqui que eu estou passando. A gente vê tudo que é a quantidade de vendas. São poucas vendas. Isso porque tem rua que nem apareceu aqui porque não venderam esse perfil de apartamento. Então, assim, a gente vê aqui, ó, ruas com um giro maior e com poucas transações, enquanto essas ruas aqui, ó, tem um giro bem menor e tem muito mais transações. Então, qual é a intenção de análise e como é o tema do vídeo, né? Como eu identifico uma liquidez antes de comprar através da análise de dados. Tirando a análise de dados, não sei como a gente chegaria na informação de qual perfil de apartamento comprar, qual é a rua que eu tenho que comprar, qual o valor que eu vou comprar, por quanto eu consigo vender, sem analisar os dados reais, né, das transações de compra e venda. Não sei se vai ser através de anúncio, de recomendação de corretor imobiliária, mas com a análise de dados a gente tem uma informação 100% fidedigna ali, porque veio do mercado real, dos valores de fato que foram vendidos. Então, como saber se o imóvel vai vender rápido? Se ele está no perfil correto do bairro, se ele está na rua que mais vende do bairro, certamente ele vai vender mais rápido do que um imóvel que está na metragem, no perfil que não é aquela demanda de bairro e está numa rua que tem pouca procura. Certamente esse imóvel vai demorar mais tempo a ser vendido, possivelmente vai ter que ser dado um desconto para ficar atrativo e acabar depreciando o patrimônio que a pessoa demorou ali para conquistar. Então, se você achou relevante essa análise da liquidez, do giro, deixa no comentário uma sugestão de bairro, uma sugestão de rua, que eu posso estar fazendo um vídeo específico do teu comentário. Essa plataforma, como eu falei, ela não é privativa, ela já está de domínio público. Tem como você fazer análises gratuitas nessa plataforma, tem a parte de análise de mercado gratuita. O link dela tá na descrição desse vídeo. E se você quer fazer parte desse ecossistema, gosta de acompanhar o mercado imobiliário, já se inscreve no canal. Tem o meu Instagram também, @arantesragp. Você pode estar me acompanhando para você ficar atualizado do que está acontecendo no mercado carioca.